livros têm a capacidade de marcar seus leitores. É possível ter a dimensão do sucesso de uma obra ao analisar a presença de suas ideias e passagens na cultura de uma sociedade. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Quem nunca ouviu essas frases? Elas já fazem parte do caldo cultural. São conhecidas e ditas até mesmo por quem não faz a menor ideia de qual livro foram retiradas. E você, sabe de qual livro estamos falando? A obra em questão não é um sucesso apenas no Brasil. Ela pode ser lida em 182 línguas. É o terceiro livro mais traduzido, ficando atrás apenas da Bíblia e do Alcorão. A história de um menino aventureiro que percorre planetas, faz amigos e que conquista a amizade de um piloto em meio a um deserto. Durante a aventura, por meio de metáforas, o personagem traz ao leitor a possibilidade de reencontrar valores essenciais. O Pequeno Príncipe é o livro francês de maior sucesso. Está presente no mundo todo. No Japão, há um museu dedicado ao personagem. Já virou filme e desenhos animados e no Brasil é um fenômeno literário e mercadológico. Mas afinal, o que faz com que um livro escrito em 1943 seja atemporal e desperte tanta magia em quem o lê? Para responder essa pergunta, fomos até a maior exposição já realizada sobre o Pequeno Príncipe. E foi lá que encontramos Sheila Draizu, curadora da exposição e detentora dos direitos autorais do personagem no Brasil. Ela nos ajuda a entender o contexto em que esse livro foi escrito. Saint-Exupéry, desde a juventude dele, desde os anos 30, ele vivia desenhando um menininho de cabelos ao vento, de cachecol. Porém, a invasão da França pelas tropas alemãs no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, mudou o destino deste país, do mundo e do jovem Saint-Exupéry. Para fugir dos horrores da guerra, ele, que também era aviador, teve o destino de muitos outros artistas da época, o exílio em Nova York. Nesse livro a gente vê que ele fala que a França é muito longe, a gente sente a solidão dele e aquela vontade de resgatar a Rosa que ele tanto queria. As experiências de exilado de Saint-Exupéry são a estrutura de O Pequeno Príncipe. A obra permite que o leitor tenha uma visão da época. Para isso, o autor utiliza simbolismos que se revelam de acordo com a sensibilidade do leitor. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma imponente gravura. Representava ela uma jiboia, que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. A figura da jiboia engolindo um elefante, que aparece no início do livro, é interpretada por muitos como sendo uma alusão ao nazismo devorando o elefante branco do Ocidente. Ele fala dos baobás que invadem o planeta, na verdade ele está falando do nazismo que começou a nascer e que eles não percebiam. A indignação ante a ameaça crescente do nazifascismo fez com que o autor se juntasse ao exército aliado para lutar no Mediterrâneo. Indícios confirmam que sua morte ocorreu em julho de 1944, durante uma missão de reconhecimento na Segunda Guerra Mundial. O corpo nunca foi encontrado. Há quem acredite que o autor cometeu suicídio, mas em 2006, um ex-piloto assumiu a autoria do ataque ao avião de Saint-Exupéry. Você pode ler o livro de N formas, mas tem um componente histórico muito forte, que é o da Segunda Guerra Mundial, e onde você encontra referentes continuamente dentro do livro.
seja, tanto é que o caçador que sai lá, que sai um senhor aí com um chapéu, com um bigode e tal, falam que poderia ser o Hitler, não? O ideal de liberdade defendido pelo autor também está presente em O Pequeno Príncipe, que foi lançado nos Estados Unidos 1 ano antes de sua morte. Paz mundial, humanismo e liberdades individuais. Esses não são desejos apenas de Saint-Exupéry, são valores universais. Diante disso, candidatas a Miss Brasil e Miss Universo não tiveram dúvidas. Elegeram O Pequeno Príncipe como livro de cabeceira. Desde então, cunhou-se a expressão Livros de Miss. Essa associação permitiu que preconceitos em relação às candidatas a Miss Brasil fossem transferidos para a obra. Sem dúvida, isso atrapalha um pouco, né, a própria trajetória do livro, né, aqui no Brasil, mais particularmente. Virou um clichê associar o Pequeno Príncipe a uma leitura de Miss, que seria supostamente alguém que não tem o hábito de ler, né? Então, mas isso não faz jus. Mas não são apenas fatos históricos que fazem dessa obra um clássico literário. O Pequeno Príncipe, como qualquer outra obra literária, tem a capacidade de ser atemporal. Um exemplo é a questão do meio ambiente. Saint-Exupéry falava de sustentabilidade nos anos 30. E ele transmite isso no Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um menino preocupado com o planeta, é um menino que vê o planeta de longe, muito antes dos astronautas terem feito isso. Encarar o planeta, né, como algo único, né, algo que deve ser preservado, né, seja uma flor, seja uma serpente, seja uma raposa. A ideia de tolerância que ele coloca, né, eu acho que é muito atual. O autor, ele já, de alguma forma, ele está querendo mostrar isso, né, que cada coisa, cada ser tem a sua importância. Da simbologia da guerra à defesa do meio ambiente. Existe no livro a possibilidade de diferentes interpretações e a capacidade de se renovar a cada leitura. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Príncipezinho, as sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado, e um baobá, se a gente custa a descobri-lo, nunca mais se livra dele. Do ponto de vista histórico, por exemplo, essa planta simboliza o perigo do nazismo. Mas, para outro leitor, pode significar pessoas que não fazem bem aos outros. Ou ainda pode alertar para a necessidade de disciplina em hábitos cotidianos. É um livro extremamente mágico, não? Com um sentido poético muito amplo, e todas as vezes que você lê, acaba encontrando um significado diferente para certas perguntas, não? Os livros de autoajuda se encontram nas listas de mais vendidos das livrarias nas últimas décadas. Muitos desses livros trazem conselhos genéricos para o leitor se tornar mais feliz. Por isso, outra injustiça sofrida por O Pequeno Príncipe é ser relacionado nessa categoria. É um livro de autoajuda, sim, mas eu acho que não teria esse sentido pejorativo que a gente dá normalmente à questão da autoajuda. Ele é poético, né? Ele tem uma densidade, ele tem toda uma carga de informação, né? de expressividade. Agora, ele ajuda sim os seus leitores, né? A serem mais humanos. A figura do personagem é ou seja, é uma pessoa que procura o autorrealizamento. Então ele sai para viajar, ele vai conhecer outros planetas e ele aí se faz um monte de perguntas. Claro que tem regimes ditatoriais que eles não querem que as pessoas sejam livres, não? De viajar e de conhecer outras coisas. Apesar de ser alvo de alguns preconceitos, o livro representa principalmente a busca da liberdade política. Todo país que consegue a sua independência, principalmente depois que a União Soviética começou a ser dissolvida, o primeiro ato desse país era traduzir O Pequeno Príncipe para a língua natal deles. Essa busca da liberdade política traz reações a quem teme esse ideal. Agora mesmo, faz pouco, o Chávez, na Venezuela, ele tirou todos os livros do Pequeno Príncipe das bibliotecas, não? Porque, na verdade, é um canto à liberdade. Agora,
Agora que você já conhece um pouco da história desse livro, da próxima vez que ver O Pequeno Príncipe nas estantes de uma livraria, lembre que ali não está apenas um livro infantil, é uma obra literária que influencia diversas pessoas em todo o mundo.